Nós estamos aqui no terceiro episódio da nossa série sobre o Reino de Deus. O Evangelho do Reino a partir do Sermão da Montanha. Grande bloco de ensino de Jesus que está no capítulo 5 de Mateus, aliás, 5, 6 e 7. Mas eu quero ler o capítulo 5 com você. Eu quero te desafiar a nos acompanhar ou assistindo todo o culto. Se você não acompanhou as outras mensagens, você pode ver aí no nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso canal do Spotify, onde está especificamente a mensagem. No YouTube está o culto completo e no Spotify está o áudio da mensagem. Você pode ouvir, você pode compartilhar, você pode enviar para alguém, e se você entender que isso vai abençoar outras pessoas, tá bom? Não se esquece também de curtir, de compartilhar aí o nosso canal, porque assim a gente vai crescendo e alcançando mais e mais pessoas. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Leia comigo esse texto, por favor. 5, 17 do Evangelho segundo Mateus. É o primeiro livro do nosso Novo Testamento. Olha só o que diz Jesus dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, que o Santo Espírito do Senhor alcance neste momento nossas mentes e corações, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Uma questão muito importante de toda a religião é qual o conjunto de regras dessa religião? Quais são as doutrinas dessa religião? Toda religião tem o seu conjunto de regras, tem as suas doutrinas, tem os seus ensinos, tem as suas obrigações até. Essa é uma lógica padrão de todas as religiões. De certa forma, o cristianismo não escapa disso. O cristianismo criou ao longo da história a sua teologia, o seu padrão doutrinário. Mas, obviamente, também as religiões, elas diferem entre si mesmas nas suas interpretações. As doutrinas não necessariamente são únicas. Elas adquirem variações, interpretações, aplicações distintas. Se a gente pensar no cristianismo católico romano, se a gente pensar no cristianismo oriental ortodoxo, se a gente pensar no cristianismo protestante reformado, a igreja reformada da América do Norte é um modelo, a igreja reformada da Europa é outro modelo. Se a gente pensar no movimento evangélico, movimento evangelical, se a gente pensar no movimento da teologia latino-americana, enfim, são muitas vertentes, são muitas interpretações, são muitas possibilidades. E não só no cristianismo, em todas as religiões, como já disse. E o judaísmo, que é o nosso berço, o útero de onde nós nascemos, também tem muitas variações. Você sabe, eu já disse, compartilhei algumas vezes, eu vivi a experiência de viajar a Israel, estive por lá por 3 vezes, e é muito notório os grupos distintos ali convivendo religiosamente, as variações de interpretação do próprio judaísmo, as leituras que se faz, as escolas rabínicas, as referências que se tem, as interpretações variadas que se tem sobre as mesmas coisas. E uma das acusações que Jesus sofreu
sendo um judeu, e por muitos considerado um rabino, inclusive, um mestre, ainda que um rabino um tanto marginal, e para alguns até um falso rabino ou um falso Messias, Jesus sofreu acusações de que ele estaria revogando a lei de Moisés, que ele estaria descumprindo a lei, que ele estaria quebrando a lei. Aliás, Jesus teve 3 acusações muito graves, que levaram os líderes religiosos a pedir a sua cabeça, a pedir a sua morte. E quais eram as acusações? Ele teria quebrado o sábado. Por quê? Porque ele curou no sábado. Ele não só curou um aleijado, por exemplo, como ele falou, levanta, toma sua cama e anda. Além de ter curado no sábado, o aleijado não poderia ter pego a cama, porque não podia pegar a cama, levantar peso num dia de sábado. O sábado precisava ser guardado para o descanso pleno. Os judeus contavam até os metros que se poderia caminhar no sábado, e eram pouquíssimos. Então, como assim Jesus quebra o sábado? Essa foi uma acusação. A outra acusação que Jesus sofreu é que ele teria blasfemado contra o templo. Você sabe que o templo para os judeus é algo muito importante. É o lugar da manifestação de Deus. Deus se manifestava no templo. A mulher samaritana à beira do poço pergunta onde se deve adorar. Por quê? Porque existia a defesa de que se adorava no templo. Para um judeu, ainda hoje, o templo é o lugar da adoração. Tanto que não se pode prestar culto, porque não existe mais templo. Não se pode oferecer sacrifício, porque não existe mais templo. Mas existe o Muro das Lamentações, que era um muro que estava ao redor do templo. E esse muro, os judeus vão lá orar, tem lá uma sinagoga, um espaço de oração. Turistas visitam aquele lugar como o que restou do templo, como local sagrado para a adoração e para a manifestação de Deus. E Jesus é acusado de ter blasfemado contra o templo quando ele diz: esse templo vai ser destruído e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Os evangelistas depois trazem a explicação para nós de que Jesus estava falando do seu próprio corpo. E depois também nós recebemos a revelação de que nós mesmos agora somos o templo do Espírito Santo. E o sacrifício que oferecemos a Deus é o nosso próprio corpo. Como diz Paulo em Romanos 12, apresentai-vos a Deus como o próprio corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto. Então, o nosso culto agora, o culto continua sendo no templo. A questão é que o templo não é aquele espaço físico em Jerusalém. O templo é o nosso próprio corpo. E Jesus também foi acusado de blasfemar contra Deus, dizendo que ele próprio era o Filho enviado de Deus, que ele, Deus, era um e etc. Então Jesus sofre essas 3 acusações. Então, a perspectiva aqui é: será que Jesus quebrou a lei de Moisés, então? Será que Jesus e Moisés são personagens antagônicos na história? Será que tudo que a Torá ensina e que os profetas ensinaram no Antigo Testamento não vale mais e Jesus quebrou com tudo isso? E o evangelista Mateus vai dizer não. Jesus não quebrou, Jesus não rompeu nesse aspecto. Jesus, na verdade, cumpriu. Olha que coisa maluca. Numa interpretação dos religiosos, Jesus teria rompido. Jesus e Moisés seriam figuras antagônicas. Moisés disse uma coisa e Jesus está dizendo outra. A lei disse uma coisa e Jesus está ensinando outra completamente diferente. Mas o Mateus vai dizer não, Jesus cumpriu a lei. Só que Jesus não cumpriu da forma como se lia até então na maioria das escolas rabínicas. Jesus cumpriu não da perspectiva que era esperado pela maioria dos religiosos. E essa é a surpresa. Existe um autor que escreveu um livro que Jesus é uma crise para Deus. Por quê? Não para Deus como o ser soberano, criador do céu e da terra, mas para a figura e a imagem de Deus que as pessoas tinham. Jesus é uma crise na imagem de Deus que se tinha até então. Por quê? Porque Jesus traz uma outra imagem de Deus. Jesus traz uma nova revelação de Deus. E um conceito importante na teologia sagrada, para nós, é o que nós chamamos de revelação progressiva.
Ou seja, é o que nós entendemos, que Deus não se revelou assim, bombasticamente de uma vez só. Mas que a revelação de Deus, ela veio progressivamente. E a Escritura vai mostrar para nós que Deus se revela na natureza, por exemplo. O Salmo vai dizer, né? Que os céus dão conta da manifestação da glória de Deus. Que toda a criação mostra a revelação de Deus, o Criador, o soberano, o sustentador de todo o universo. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento manifesta a obra de suas mãos. Então existe uma revelação natural, uma revelação na natureza, uma revelação de quando você vai para uma cachoeira, de quando você vai para uma praia, de quando você vai para um espaço de beleza natural, e você contempla e diz, uau, Deus criou tudo isso aqui. Isso é revelação de Deus. Isso é Deus mostrando quem Ele é e a sua obra. Existe a revelação de Deus na Escritura. Aquilo que os homens e as mulheres de Deus deixaram registrado na história. Aquilo que o Espírito Santo iluminou para que Mateus escrevesse, para que Paulo escrevesse, para que Lucas escrevesse, para que Isaías escrevesse, para que Moisés escrevesse, para que todos eles registrassem, formassem para nós esse conjunto de livros sagrados chamado Bíblia, e que contém uma outra parte da revelação de Deus, já que parte da revelação de Deus está na natureza, na criação, uma outra parte importante está na Escritura Sagrada. Aquilo que Deus deixou para que lêssemos, estudássemos, meditássemos e conhecêssemos ao Senhor. Mas existe uma terceira e definitiva, ou pelo menos mais ampla revelação. E qual é essa revelação? É o próprio Cristo. Porque Ele diz, eu e o Pai somos um. Pastor Ariovaldo Ramos diz que Jesus Cristo é Deus como é e o homem como deve ser. Jesus é Deus como é. Ele é Deus encarnado. E Ele é o ser humano, como todo ser humano deveria ser. Ele é a máxima revelação de Deus. Se na natureza a gente contempla um certo aspecto divino, se na Escritura Sagrada a gente contempla outros aspectos divinos, em Jesus nós contemplamos o máximo do aspecto divino. Se nós queremos ver a Deus, nós olhamos para Jesus. E se nós queremos ser um ser humano pleno, nós também olhamos para Jesus. E nesse aspecto é que o texto sagrado vai dizer que Jesus vai dizer que veio cumprir a lei e não abolir, não revogar. Porque Ele cumpriu em si mesmo, em vários aspectos. Em primeiro aspecto, Ele cumpriu porque Ele foi o único que de fato não pecou. E não pecando, Ele cumpre toda a lei. Ele cumpre a lei porque Ele é santo, plenamente santo, 100% santo. Ele cumpre nesse aspecto. Ele cumpre também porque Ele é aquele que Moisés disse, olha, vai vir um, Deus vai levantar um como eu, maior do que eu, vocês devem ouvi-lo. É aquele que Isaías disse, que é o príncipe da paz, que é o conselheiro maravilhoso, que é o Deus forte. É aquele do qual os profetas disseram que viria o Messias, o Salvador. É aquele a quem João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele cumpre a lei, porque Ele cumpre as profecias descritas na lei. Ele cumpre o Antigo Testamento, porque Ele cumpre as profecias descritas no Antigo Testamento. E por fim, Ele inaugura essa nova aliança, que nós chamamos de aliança do Novo Testamento, que nós chamamos de manifestação da graça de Deus. E que neste caso aqui nós interpretamos a mensagem principal desta nova aliança, desta graça, dessa manifestação, é exatamente a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus manifesto em Jesus Cristo, um cumpridor da lei
e dos profetas. Tanto que isso é confirmado lá naquela experiência do Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, quando Jesus leva os seus discípulos mais chegados, qual é a experiência miraculosa ali? É a aparição de Moisés e de Elias junto com Jesus. Ou seja, a representação da lei, da Torá, Moisés, e a representação dos profetas, Elias, um dos maiores, se não o maior. Então Jesus cumpre em si, no seu próprio corpo, na sua própria vida, a lei e os profetas. Agora, na sequência deste cumprimento da lei e dos profetas, fica a pergunta: como é que então a gente também tem que cumprir essa lei? A pergunta que nos fica: será que a gente também tem que ler o Antigo Testamento cumprindo as leis e prerrogativas do Antigo Testamento? A gente precisa também guardar o sábado, a gente precisa também se abster da carne de porco, a gente precisa também se abster dos frutos do mar, a gente precisa cumprir a lei do Antigo Testamento? Bom, Jesus vai dar as referências, porque ele vai dar agora exemplos práticos, falando do homicídio, falando do adultério, falando do divórcio, falando dos julgamentos, dos juramentos, falando da vingança e falando do amor aos inimigos. E o que essas passagens têm em comum? É que Jesus tensiona então a ação e a intenção. Sim, porque se na lei de Moisés a prerrogativa do pecado estava na ação, naquilo que se fazia ou se deixava de fazer, em Jesus existe uma outra abertura, que está na intenção, aquilo que se intenta fazer. E aí eu vou ler um dos exemplos, que é, por exemplo, a vingança. Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito, ele está citando a lei, olho por olho e dente por dente. Ou seja, se um homem matasse alguém, ele deveria ser morto. Se ele matasse o animal do vizinho, o animal dele deveria ser morto. Se ele ferisse alguém, ele deveria ser ferido. Dente por dente, olho por olho. Era isso que dizia a lei. Mas ele disse Jesus: mas não resista a um perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a única túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede e não volte as costas para aquele que lhe pedir algo emprestado. Jesus revela e mostra que agora a lei não é fazer ou não fazer, mas que agora Ele é aquele Deus que sonda e conhece os corações. E Ele discerne a respeito das intenções do coração, da mente. Por exemplo, o adultério agora não é adulterar em si, chegar às vias de fato. Mas o adultério agora é o olhar malicioso, é o flerte indevido, é o acesso a conteúdos inadequados. O homicídio agora não é matar, esfaquear alguém, dar-lhe um tiro, atropelar. Agora, o ódio, o desejo de vingança, amaldiçoar alguém, é o homicídio do coração. Já é matar. Agora, os juramentos, a palavra falsa, a mentira, também é em si maligno. Jesus vai dizer que o diabo é pai da mentira. Jesus vai dizer que odiar o nosso inimigo é matá-lo também. E aliás, um teólogo latino-americano, brasileiro, Jung Mossung, vai dizer que os 10 mandamentos têm uma chave para a leitura de todos eles, que é o não matarás. Ou seja, todos os mandamentos, eles giram ao retorno, em torno da preservação da vida. A lógica da preservação da vida é a lógica-chave para a compreensão da lei.
Devemos fazer tudo que preserva a vida. E devemos não fazer tudo que atente contra a vida. Nossa ou do nosso próximo. Essa é a lógica. Agora, o desafio que esse texto de Jesus nos impõe é muito grande. Porque se eu poderia me orgulhar de que eu nunca matei alguém, e por isso eu sou um cara legal, porque eu nunca matei ninguém, eu nunca esfaqueei, eu nunca atirei, eu nunca atropelei, não sou um homicida. E isso pode me trazer uma sensação de que eu sou santo, bastante santo. Eu nunca traí minha esposa. Eu tenho 11 anos de relacionamento com a Cris e nunca fui para a cama com outra mulher. Nunca beijei, acariciei ou tive relação sexual com outra mulher. E isso pode me trazer um orgulho de dizer, nossa, eu de fato não sou adúltero. Eu sou um homem santo, porque além de não matar, eu nunca adulterei, eu nunca traí a minha mulher. Jesus vai me dizer que eu não sou assim tão santo. Eu não sou tão santo porque eu já tive desejo de vingança. Eu já tive vontade de que alguém morresse. Eu já tive vontade de que aquela pessoa sumisse da minha vida, não só da minha vida, mas do universo. E Jesus vai dizer, então você matou. O seu desejo de morte de alguém é assassinato. E eu que nunca adulterei em vias de fato, já tive muitos olhares pouco santos. Já vi muitas coisas das quais eu não deveria ver. E já pensei muitas coisas das quais vendo não deveria pensar. Mas esses pensamentos me assaltaram. E quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu digo, Jesus, nesse caso eu adulterei. Nesse caso, eu sou também um adúltero. No caso anterior, eu sou também um homicida. E agora? E agora, o que eu faço? E essa é a constatação que o apóstolo Paulo chegou. De que pecado não é só fazer ou não fazer, como em Moisés. De que pecado não é só pensar, intencionar, como em Jesus. Mas pecado é algo que habita em mim. Paulo diz, o pecado habita em mim. Lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8. Deixa eu ver se eu estou certo. Livro de Romanos, capítulo 8. Será que é isso? Paulo fala do pecado que habita em nós. 8:8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas não é esse texto ainda. Capítulo 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aí você vai dizer, agora complicou de vez. Porque se o pecado não é só fazer ou não fazer, como em Moisés. Se o pecado não é só a intenção, como Jesus fala das intenções do coração, da mente. E o pecado agora é algo que habita em mim. É algo que se eu
cravar uma faca no meu peito, ainda assim ele vai estar aqui dentro. É algo de que se eu for lá para o monte, para o deserto, ficar 40 dias em jejum e oração, ele ainda estará comigo. Como é que eu fujo desse pecado? Como é que eu resisto a esse pecado? Como é que eu me salvo dessa condição pecaminosa? Como é que eu acesso o reino de Deus, sendo pavorosamente pecador? Como é isso? Isso pode ser desesperador, inclusive. Isso pode ser desesperador. É por isso que o filósofo Pascal, cristão também, diz que o conhecimento de Deus, sem o conhecimento de si, leva à presunção. O conhecimento de Deus, sem o conhecimento de si mesmo, faz de você e de mim pessoas presunçosas, que acham que sabem tudo de Deus. E o conhecimento de si mesmo, se autoconhecer, como está tão em voga hoje, se fala muito disso, sem conhecer a Deus, leva ao desespero. Porque eu me conheço, eu sei o quanto sou pecador, eu sei do pecado que habita em mim, eu sei dos meus pensamentos, eu sei das minhas atitudes, eu sei das minhas ações, eu sei o que eu faço quando ninguém está vendo, ou quando estão vendo ainda. Esse conhecimento, por si só, me deixa desesperado. Mas quando a gente conhece a Deus e conhece a si, nós não somos nem presunçosos, nem desesperados. Porque nós nos damos conta de que nós somos perdoados. Nós damos conta de que essa lei que não conseguimos cumprir, de que essa justiça plena que não damos conta de viver, e que a priori pode nos lançar num desespero, num autoflagelo, de achar que para nós não tem jeito. Jesus Cristo cumpre a lei e abre espaço para entrarmos no reino, pela graça do Senhor. E agora nós adentramos esse reino, não porque cumprimos a lei, não porque somos plenamente santos, não porque não adulteramos, ou não matamos, ou não roubamos, ou guardamos devidamente o sábado, ou damos o dízimo corretamente, ou qualquer uma dessas coisas. Mas porque Deus, em sua infinita graça, manifesta amor. E a Escritura vai dizer para nós que nós somos salvos pela graça. E isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Por isso os cristãos devem ser de todos os mais humildes. Por isso os cristãos devem ser de todos os mais acolhedores. Porque nós sabemos bem que se somos salvos, se adentramos esse reino, se somos recebidos por Deus, não tem nada a ver com o nosso mérito. Não tem nada a ver com os nossos pensamentos. Não tem nada a ver com as nossas atitudes. Tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com a cruz de Cristo. E nesse aspecto sim, Cristo cumpre a lei, Cristo morre na cruz e diz: está consumado. E está consumado o quê? Está consumado agora o domínio do pecado sobre a humanidade, porque a Escritura Sagrada diz que assim como o primeiro Adão trouxe pecado sobre toda a humanidade, o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe a salvação para a humanidade. E se dependíamos da lei para chegarmos a Deus, não dependemos mais da lei. Até porque pela lei seria impossível acessarmos a Deus. Porque necessariamente falhamos com a lei. Falhamos na ação, falhamos na intenção, falhamos nos pensamentos, nas atitudes. Como é que faz? O que faz é a gente se submeter à cruz de Cristo.
a salvação em Cristo Jesus. E isso é motivo de gratidão para nós. E é por isso então que o nosso domingo é o dia da adoração, é o dia do louvor, porque nós oferecemos a Deus a gratidão da salvação em Cristo, da cruz, e tudo que fazemos com a nossa vida é agradecer a Deus. E aí, a questão que ficou, quando o apóstolo Paulo pregava sobre graça é, agora então, já que Cristo cumpriu a lei, nós não precisamos cumpri-la. Significa que nós vamos viver pecando à vontade. Significa que nós vamos matar, roubar e fazer qualquer coisa má, e tudo bem, porque a graça de Deus é maior do que todas essas coisas? Não. É verdade que a graça de Deus é maior do que todas essas coisas. É verdade que a graça de Deus perdoa o pior dos pecadores. É verdade que não existe pecado tão grave que a graça de Deus não possa suplantar e perdoar. Mas é verdade também que uma vez alcançados por essa graça, nós queiramos viver respondendo a essa graça. Nós queiramos viver respondendo a esse amor. Nós queiramos viver respondendo e glorificando a esse Deus que nos alcançou. E aí sim, o Evangelho de Jesus subverte a lógica religiosa. Porque se a lógica religiosa diz que nós devemos buscar a Deus, obedecer um conjunto de doutrinas para alcançá-lo e agradá-lo, o cristianismo, ou a mensagem de Jesus, subverte a lógica da religião. Primeiro porque não somos nós que buscamos a Deus, é Deus que nos buscou. Percebe que não é o ser humano indo para o céu em busca de Deus, mas é Deus descendo do céu na terra em busca do ser humano. Então, em primeiro lugar, a lógica da nossa fé é Deus vindo na nossa direção. E em segundo lugar, uma vez que Deus veio na nossa direção, agradar a Deus não consiste naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Agradar a Deus de forma plena é o que Jesus já fez na cruz. E é por isso então que nós adentramos a presença de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Nós acessamos a Deus pelo sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então não precisamos de mérito. Os méritos são de Jesus. Não precisamos nos cortar e derramar o nosso sangue, porque o sangue derramado já foi o de Jesus. Não precisamos matar um animal, oferecer o sangue desse animal como sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício pelo pecado foi feito de uma vez por todas em Jesus. Não precisamos sequer de um líder religioso, de um padre ou de um pastor, ou de um bispo ou de um apóstolo, ou de um xamã. Não precisamos de nenhum mediador, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele nos abriu o caminho, e o caminho está livre, sem pedágio algum, para acessarmos o Deus, pela nova aliança e pelo caminho de graça que Jesus nos abriu. E tudo que fazemos aqui então é responder em amor a essa graça, sem peso, sem culpa, mas buscando honrar e servir ao nosso Mestre. Essa é a nossa luta. Por isso, não leia a Bíblia para se condenar, muito menos para condenar os outros. Leia a Bíblia para aprender de Deus e responder ao amor e à graça dele. E quando você vê os pecados da humanidade, não aponte o dedo condenando-os, aponte para a cruz de Jesus como um caminho de perdão e salvação. Não é para o pecado nem para o pecador que apontamos para a cruz e dizemos: vamos para lá. Lá está o nosso perdão, lá está a nossa salvação. Não está na letra da lei, não está no texto frio,
está lá. Em Cristo, na sua cruz, nós encontramos a redenção. E toda a nossa vida em busca de santificação é uma vida, no fundo, em resposta e em adoração. Só isso. E quando a gente cai, que a gente vai cair, a gente levanta e olha para Jesus novamente. E continua olhando para Ele. E continua caminhando. Certos de que a graça dEle já perdoou os pecados do nosso passado. Já perdoou o nosso pecado de hoje. E já perdoou os pecados do nosso futuro. Todos eles estão perdoados por Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa é a novidade do Evangelho. Deus está de bem conosco. Deus nos abraça. Deus nos traz de volta para o seu reino, para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a mensagem do reino de Deus. Viva e espalhe essa boa e maravilhosa notícia. Deus está de bem da humanidade, porque Ele está reconciliando todos, todas, por meio de Jesus Cristo e sua cruz. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado por nos abraçar, Senhor. Nos abraçar, nos trazer de volta para o nosso lar. O nosso lar é a Tua presença. O nosso lar é o Teu reino. A nossa casa está debaixo das Tuas asas, seguro e guardados por Ti. E Cristo Jesus nos garantiu na cruz este lugar, esta condição. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te louvar mais uma vez, Te agradecer mais uma vez por tão grande salvação, por tão grande graça, por tão grande perdão, por tão grande misericórdia que nos alcançou hoje e nos alcançará sempre, porque nada nos separará do Teu amor manifesto em Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz.